inicia seu ministério não nos grandes centros, não em lugares populosos, mas em lugares em que o acesso era mais difícil. E por quê? Preste bem atenção. Ele ia justamente para uma região árida e estéril. João Batista é a única pessoa do Novo Testamento, com exceção de Jesus, cuja obra, cujo ministério foi predito por Deus no Velho Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3, Deus, através do profeta, diz que enviaria um mensageiro para que, através deste mensageiro, o caminho fosse preparado para a manifestação da pessoa bendita de Jesus. No capítulo 4, versículos 5 e 6 do livro do profeta Malaquias, Deus traz uma mensagem muito forte sobre a vida de João e sobre a execução do seu ministério. E a mensagem que Deus traz sobre a pessoa de João e seu ministério, ela é muito contundente, além de impactante. E ele diz no capítulo 4, verso 5 do livro do profeta Malaquias: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, se assim não for, eu trarei castigo à terra, como também trarei desgraça. Então, Deus, através do profeta Isaías, chama João de anjo, que a palavra anjo no hebraico é malak, que quer dizer meu mensageiro. Como o profeta Malaquias. Chamamos de profeta Malaquias, mas não sabemos, porque historicamente não há uma comprovação do nome, se realmente o nome dele era Malaquias. Mas Malaquias é Malak em hebraico, quer dizer também mensageiro. E Deus, através do profeta Malaquias, falando sobre João, o chama de Elias. Por quê? Deus chamou João de Elias, porque Elias não se tem informações sobre a descendência de Elias. Não se tem informações sobre a moradia de Elias. E Elias teve um ministério só. Foi um profeta único em meio a uma crise moral, espiritual, econômica e política da nação de Israel. Deus levantou Elias para confrontar o pecado da nação. E Deus levanta João Batista para preparar a nação para o surgimento, a manifestação de Jesus. Porém, se você observou o texto, prestou atenção no texto do capítulo 3 de Mateus, diz: naqueles dias surgiu João Batista. Ou seja, ele já existia, mas ele estava oculto. Ele não era uma pessoa conhecida popularmente, mas ele se tornou conhecido. João Batista, que era filho de Zacarias e de Isabel, primo de Jesus.
como está registrado no capítulo 1 de Lucas, do verso 15 até o verso 45. João Batista nasceu de uma família de sacerdotes. Porém, João Batista, por divergir, escute bem, divergir, discordar da forma de vida que eles viviam. Porque ele era um aplicado leitor, observador e praticante da lei de Deus. E quando ele, dentro do contexto da religião da nação de Israel, que era o judaísmo, ele percebeu que a casta religiosa pregava uma coisa e vivia outra. Então João Batista, vendo isso, sai do judaísmo e une-se a um grupo religioso daquele período chamado de essênios. Os essênios, eles saíam dos grandes centros populosos e iam para lugares reservados. Por quê? Porque eles não queriam se misturar com a corrupção e com a prostituição, tanto moral quanto espiritual, da nação de Israel. E esse movimento dos essênios cresceu bastante, a ponto de criarem 4 colônias, como se fossem 4 bairros, um distante do outro, porém sempre afastado dos grandes centros. Contudo, irmãos, quando se observa muito, mas se pratica pouco, torna-se legalismo e não obediência. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia, sabe o que precisa fazer, mas não faz. E foi justamente dentro desse contexto que João Batista estava dentro do grupo dos essênios, que era um grupo que observava a lei, praticava a lei, eram extremamente corretos. Era um grupo que aborrecia o pecado, odiava a prática do mal. Contudo, eles perderam o foco. E qual era o foco? Esse grupo tinha a responsabilidade de anunciar à nação a manifestação de Jesus. E João Batista, não conformado com a situação em que esse grupo se tornara um grupo legalista, que apenas observava, tinham uma vida pura, de fato, eram extremamente corretos, de fato, eram homens justos, de fato, mas perderam a espiritualidade. Nos faz lembrar daquele jovem rico que quando chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta-lhe: tu obedeces aos mandamentos? E ele disse: desde a minha infância. Ou seja, ele era moralmente perfeito. Mas Jesus disse-lhe: falta-te ainda uma coisa. E ele, achando que o que estava dentro dele não seria manifesto, Jesus disse: olha, pega tudo quanto tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Jesus não estava condenando a riqueza. Jesus estava condenando a idolatria que ele tinha pela riqueza que possuía. Deixa eu abrir aqui um parênteses sobre essa questão, irmãos. Deus não condena você prosperar. Deus não condena você possuir bens. O que Deus condena é você colocar o que você tem acima de Deus. Quando Deus instituiu o dízimo, ele já estava prevenindo lá na frente a idolatria no coração do homem. A gente acha que as entidades, escuta bem,
que antigamente eram cultuadas, como Afrodite, Apolo, Baal e outras entidades, acha que essas entidades hoje não são, e são mais cultuadas do que, eu posso dizer, do que na época passada. Porque todas essas entidades, elas estão ligadas ao dinheiro. E o Deus principal disso chama-se Mamon. Observe que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus: ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas, o dinheiro. Jesus não está falando ali do diabo, Jesus não está falando das obras da carne, mas Jesus está falando ali de Mamon, a entidade que trabalha sorrateiramente no coração de muito crente, que é idólatra do dinheiro, de coisas materiais, que vivem em função disso. E retém e diz assim: eu não preciso, eu não posso e eu não dou. Porque você não dá nada, você devolve aquilo que Deus já lhe deu. Porque nada pertence nem a mim nem a você. Tudo é dele. Recentemente, ontem e hoje pela manhã, eu estava atendendo uma pessoa, só que ela estava distante e não tinha como eu ir, nem ela tinha como vir. E ela pediu oração pelo seu esposo. E ela disse: pastor, ore pelo meu marido, para que Deus o ajude, para que Deus liberte ele. E eu continuarei orando, irmã. E ela, com uma tristeza profunda no coração, ela declarou: pastor, o meu marido, ele não dizima. Ele diz que não precisa, que a igreja não precisa, que não tem necessidade disso. Sim, irmã, o que foi que houve? Nós precisamos agora nos mudar de um lugar para outro. Foi? Só que ele foi para um lugar que eu não queria ir. Ele fez tudo por conta própria. Mas o que foi que houve? Ele contraiu uma dívida, pastor, de 9.000 reais. E foi, irmão, por quê? Com jogo. Jogando na internet. Ele não dá o dízimo, mas o diabo tira dele o que ele tem. E criou uma dívida assustadora. E eu disse: a única coisa que eu posso fazer, irmão, é orar. Eu não posso impedir que ele jogue. Qualquer pessoa nós podemos orientar, aconselhar, mas nem todo mundo ouve conselho, aceita a correção, aceita a orientação. Já pensou você perder 9.000 reais em jogo? Gastou 5, pediu 4 ao genro, porque queria ganhar os 5 que perdeu, acabou perdendo mais 4. Porque um abismo chama outro abismo. E, escuta bem, João, ele não conseguiu continuar dentro, escuta bem, do contexto de vida que os essênios estavam. Observando, praticando, se desviando do mal, mas não exercendo a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela não se exerce quando você vem ao culto. Faz parte da espiritualidade, mas o seu exercício espiritual é lá fora. Aqui você vem coletivamente como igreja, se reunir, ouvir a voz de Deus, receber de Deus, ser fortalecido por Deus, mas a execução é lá fora. É o testemunho. Jesus disse em Mateus 5,16: vós sois a luz do mundo.
Vós sois o sal da terra, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então não adianta conhecer se não praticar, porque a Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica, era melhor não ter conhecido, porque a cobrança é maior ainda. Porque, irmãos, conhecer e ficar inerte. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para pregar, não. Todo crente foi chamado para pregar. Aleluia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Ele não está dizendo, vai pastor Silvio, vai pastora Rose, vai diácono Givaldo, vai diácono Adela. Não! Para a igreja. Existem aqueles que têm habilidade com a multidão. Existem aqueles que têm a habilidade sentado no chão. Aleluia. Falando no pé do ouvido. E ganha do mesmo jeito que aquele que fala para a multidão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem o mesmo valor diante de Deus. Tem aqueles que se destacam em atividades que são notórias, mas tem aqueles que estão nos bastidores, mas estão fazendo, não estão apenas ouvindo. Estamos vivendo em uma época de conhecimento, de informação avassalador. Hoje nós temos uma informação em 24 horas mais do que o Império Romano tinha em um ano. Nós conseguimos obter informação em um dia mais do que o Império Romano obtinha em um ano. A velocidade da informação, a tecnologia avançada, as coisas aconteciam antigamente, quando você vinha saber, era com 15, 20, 30 dias, um ano depois. Hoje, se acontecer alguma coisa lá do outro lado do mundo, em questão de segundos, a gente aqui no Brasil sabe. É o conhecimento. É a tecnologia. Mas o problema, irmãos, não é o conhecer. O problema é o viver, é o praticar. E João Batista, dentro do contexto em que ele vivia, onde ele aprendeu a palavra, onde ele amadureceu sua vida com Deus, chegou o tempo que aquele lugar não mais cabia a ele. Nós estamos vivendo isso hoje dentro do contexto religioso do nosso país, e por que não dizer do mundo. Onde as pessoas estão, escuta bem, estão presas a ritos religiosos, mas não a prática. Seguem uma denominação, mas não seguem a Escritura. Escuta bem. E ainda a gente escuta pessoas dizer assim, eu não consigo congregar em ministérios pequenos. Não existe ministério pequeno, irmão. Eu só consigo congregar em ministérios grandes. Ou seja, ministérios grandes templos. Tenho nada contra não. O ministério não é grande pelo tamanho do templo ou pelo número de pessoas. O ministério é grande por aquilo que se realiza. Jesus chamou 12. E os 12 revolucionou o mundo. O resultado está aqui. Nós estamos aqui hoje por causa de 12 que começaram lá atrás. Eu não consigo fazer parte do ministério pequeno. Sabe por que esses não conseguem? Esses que dizem que existem ministérios pequenos é porque eles nunca quiseram de fato servir nem adorar. Porque nada começa grande. Tudo começa pequeno. Nada começa de cima, sempre começa de baixo.
É tanto que Deus estava em cima e desceu para baixo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 5:19 da segunda carta aos Coríntios. Ele veio de cima para baixo, para que quem estivesse embaixo fosse elevado acima. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E hoje, isso é um alerta para nós. A palavra de Deus está tão viva hoje como estava há 2000 anos atrás. Glória a Deus. Não importa o que você vai fazer ou desenvolver na casa de Deus. O que você está fazendo na casa de Deus é de grande valia, é de grande valor. Glória a Jesus. Não importa se você apenas costura as roupas velhas dos irmãos, ou remendam, como Dorcas. Mas era aceito o serviço de Dorcas. E quando Dorcas morreu, houve uma grande comoção na igreja. Glória a Deus. Porque ela prestava o serviço. Ela tinha obras. O que ela fazia, ninguém fazia a não ser ela. E Jesus teve que ressuscitá-la para consolar a congregação. E João Batista, ele surge. Ele sai deste grupo e diz: eu não posso continuar aqui porque eu tenho algo a fazer. E nós, muitos crentes, escuta, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Está descendo, segura aí. Você já viu macumbeiro falar de macumbeiro na internet? Não. Mas você vê um crente falar do outro na internet. Não é? Não, porque eu não gosto do irmão Flávio. Porque o irmão Flávio usa aquela barba fina. É um crente criticando o outro, é um ministério falando mal do outro, é um pastor falando mal do outro. Você não vê o pessoal das trevas falando mal deles mesmos, não, mas os crentes. Isso é um fato. E Satanás é assim, ó. Vai, dá-lhe agora. Aplaudindo o inferno vibrando. Porque o reino dividido não subsistirá. Não tem povo mais dividido do que o povo crente. Qualquer coisa, vou sair da igreja. Eu vou para onde? Eu vou para aquela igreja ali do cuspe ungido. E é lá o irmão cospe no chão, fica o buraco. Eu estou fazendo assim, trazendo esse exemplo e dando um exemplo hiperbólico, porque isso é um fato. João saiu do judaísmo pela imoralidade dos seus líderes. Desenvolveu sua vida espiritual no meio dos essênios, mas viu muito legalismo e pouca ação. Ele saiu não por rebeldia, mas ele saiu porque ele precisava da direção do Espírito Santo. O crente não sai de qualquer lugar, de qualquer jeito não, irmão. Glória a Jesus. Eu vou sair da igreja. Por quê? E agora chegou aquele irmão da pastora, sabe? Que eu não gosto nem de olhar para ele. A gente olha para ele, nem o olho dele é de rei de ver, que o olho dele é tão miúdo. Irmãos, igreja não é comércio. Igreja é o reino de Deus. É o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Quem
fala mal da igreja fala mal de Jesus. Capítulo 9 de Atos. Saulo vai para Damasco a fim de prender e matar os crentes. E no caminho de Damasco, Jesus aparece a ele. Ele cai do cavalo e Saulo diz: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo perseguia Jesus? Fisicamente não, mas através da igreja sim. Porque quem fala da igreja está falando de Jesus, contra Jesus. Glória a Jesus. As coisas, a gente precisa ter a direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja morre. Quem tem ouvidos, o que o Espírito Santo diz à igreja. Por isso que o texto diz: naqueles dias surgiu João. Surgiu João. Aí Jesus diz: o que é que vocês foram ver no deserto? O que é que vocês foram ver? Vamos lá ver. Capítulo 11 de Mateus, versículo 7 ao 14. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. E ele disse: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Olha agora Jesus citando Isaías 40, verso 3. Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Verso 14. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Malaquias 4, versos 5 e 6. Quando o profeta dizia: o Elias se levantará, surgirá, trazendo uma mensagem de justiça. Surgiu. Irmãos, nós precisamos surgir no cenário da nossa sociedade. Está em evidência. E quando João surgiu, ele não saiu de evidência, viu? João só saiu de cena quando mataram ele. Ele surgiu e não saiu mais de evidência. E a Bíblia narra que Herodes temia João porque o via como profeta. Como é que a sociedade está vendo você? Não é para você me dizer, é para você pensar. Porque uma coisa, irmãos, é ser crente. Pastor, isso é crente. Porque o diabo também é crente. Mas crente não pode ser simplesmente crente. Vocês entenderam? Crente não pode ser simplesmente crente.
Não é você que tem que ter medo do diabo, não é o diabo que tem que ter medo de você. Glória a Deus. Aleluia. Satanás não tem medo de pregador, de cantor, não, irmão. Não. Satanás respeita crente que obedece. Glória a Jesus. Crente que vive em santidade. Por isso que Jesus disse: o que é que tu fosse ver? Fosse ver um homem vestido bem arrumadinho, de trajes reais, roupas bonitas? Não. Fosse ver um homem que se veste com peles de camelo, que come de uma forma simples, que não vive comendo caviar com champanhe, mas que come mel com gafanhotos. Alguém aqui já comeu gafanhoto? Já? Quer comer um, experimentar? Pois é, ele comia. E torradinho, viu? Tirava as perninhas, a cabeça, as asinhas, torrava, ficava crocantezinho. Limãozinho. Não sei nem se lá tem limão em Israel. Provavelmente na época. Melhor não. Vou passar aqui ele torradinho aqui no mel. Hoje a gente tem tudo. Oh, Jesus, que prova é essa, Jesus? Só tem o ovo, Jesus, com pão. De glória que você tem ovo com pão. Você não está comendo gafanhoto. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não tem nada, só tem cuscuz. Tem. Você disse que não tem nada, tem cuscuz ali, com café, e a manteiga ainda mais. Glória. Você todo dia tem uma roupa diferente para vir para a igreja. E ele só tinha aquela. E aí? E não dizia: Jesus, eu não vou fazer o trabalho porque eu só tenho essa. Não! Ali era fé demais, né? Ele clamava. Glória a Deus. Glória a Ele surgiu no cenário da vida da nação de Israel. Ele surgiu no cenário do ministério de Jesus. Olha, o que é que Jesus pode fazer através de ti para o reino dele se expandir? E quando ele surgiu, ele disse: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E como nós já falamos, o profeta Isaías profetizou sobre ele, Malaquias profetizou sobre ele, mas aí, irmãos, quando João sai daquele grupo restrito, quando ele surge, o que é que acontece? Verso 5: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. O batismo era justamente, escuta bem, o batismo era justamente uma prática que era feita entre os assênios, que era tida como um ritual de purificação. A pessoa queria fazer parte do grupo, você tem que passar pelo ritual de purificação, aprender a lei e praticar a lei. Ter uma vida modesta e simples. Hoje é diferente. Hoje muita gente, eu vou aceitar Jesus para ver se Jesus me abençoa, para ver se eu mudo de carro. Não, você quer mudar de carro, ter carro novo, estude, trabalhe para ficar ali. Agora, Jesus pode dar isso e muito mais. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: olha, nessa vida, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Glória a Jesus. Ele surge no cenário e agora traz o que ele fazia, que estava onde? Dentro de um grupo religioso que eles faziam entre eles. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso anunciar isso lá fora.
que é que vocês querem? Nós nos arrependemos dos seus pecados e vier logo aqui se batizar. Desliga esse bendito aí, em nome de Jesus. Era uma coisa praticada em terra. Quando João surge, ele começa a pregar o arrependimento. E todos vinham a ele: olha, eu estou com uma vida errada. Isso é. Tu te arrepende? Me arrepende. Tu confessa? Confessa. Tu admite? Admite. Então vem cá, eu te batizo. E a Bíblia nos ensina, irmão, que olha, escuta, o batismo é por imersão. A palavra batizar é imergir. Nada contra as demais aí fazem. Você vai se batizar, vamos olhar sua cabeça aqui. Isso não é batismo. Batismo é o que a Bíblia diz: imergir, mergulhar. Sepultar o defunto. A velha criatura, o velho eu, a velha vida, e renascer para uma nova vida. E aí, quando João surge e começa a anunciar, a pregar contra os pecados, vem quem? Verso 7. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem um verdadeiro, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Chegaram para observar. Não tem aquele tipo de gente que nem faz, nem dá, nem ajuda e fica assim: tu está fazendo errado. Fala alguma coisa, miserável, te mexe. Aí o irmão está fazendo, não sabe fazer, está fazendo errado. Por que tu não vai lá ensinar e ajudar? Eu não vou me meter ali não. Nem faz, nem ajuda e ainda fica criticando quem está fazendo. Porque quem está fazendo errado, está se esforçando para fazer alguma coisa. Eu não posso. Feito uma vez, tinha uma pessoa aqui, há anos atrás: pastor, gostaria de ter mais oportunidade. E irmão, tá certo. Quando é que você pode estar na igreja? Não, quando eu estiver escalado. Assim não pode não, irmão. Aí só podia vir para a igreja se tivesse escalado para pregar. Se não tivesse, não vinha. Não pode não, irmão. Não é assim não. Aqui não tem estrela. Púlpito não é palco. Não é palanque. Nós não realizamos show, não. Aqui a estrela maior e única é Jesus. Só Ele. Ah, tá certo. Nunca mais veio. Não queria. Precisamos focar em Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E os fariseus, irmãos, os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos na época. Os saduceus eram a elite do poder econômico da nação. Era uma herança que passava de família, de geração em geração. Eram os homens que detinham o poder econômico. Eram homens que eram associados à política do Império Romano que invadiu Israel. Eles beneficiavam os romanos em detrimento de serem beneficiados. Eles não estavam preocupados com o seu próprio povo. Isso parece com algo que está acontecendo hoje no nosso país. Muito parecido. Os saduceus era aquele grupo religioso que não acreditava no sobrenatural de Deus.
não acreditava na manifestação do poder de Deus, nem acreditava na ressurreição. Eles acreditavam na reencarnação. E ainda tinha o grupo dos fariseus, que eram homens que conheciam a lei, que foram criados no período do exílio babilônico, quando Deus levanta esse grupo de homens para ensinar, para pregar, para trazer à memória da nação a lei, para que o povo não esquecesse a lei, não esquecesse os ritos, não esquecesse a Deus. Quando o povo retorna, que volta à sua terra natal, os fariseus deixaram de exercer o seu verdadeiro papel para o qual eles foram criados. É tanto que a palavra fariseu significa separado. Separado. E a palavra separado dentro do contexto grego significa santo. Eram homens santos que foram separados para ensinar a mensagem de Deus à nação de Israel. Mas eles também se corromperam, se tornaram legalistas, olhavam mais os rituais que precisavam ser feitos do que a própria aplicação da palavra. Isso estremecia eles quando Jesus começou a pregar e a viver a lei, como ele diz em 5,17 de Mateus: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Glória a Jesus. E quando Jesus cumpria a lei e aplicava ela, eles estremeciam. Por quê? Porque eles começaram, com o passar dos anos, colocar ritos dentro da lei. Um deles era a questão de higiene. Não que fosse pecado, não que fosse errado se higienizar, mas colocavam ritos humanos acima dos preceitos, como está no capítulo 15 de Mateus. Então os discípulos comem sem lavar as mãos. E daí? O que entra pela boca, desce ao ventre, sai fora. E vocês invalidam a lei de Deus, não obedecendo a lei, porque vocês pegam as suas propriedades, pegam ela, penhoram ao templo, recebem o dinheiro do templo e abandonam vossos parentes à míngua. Eles estremeceram. Por quê? Irmãos, tem crente mais preocupado com status. Você acredita? Olha, vamos comprar essa roupa aqui. E essa aqui é o quê? Que roupa é essa aqui? É linho 18. E essa daqui? É linho 18. Mas essa daqui é da Lacoste. E essa daqui? Tem marca não. Então eu quero essa daqui. Porque alguém vai ver que eu estou usando Lacoste. Aí eu vou ser mais importante do que Miguel. Porque Miguel está usando o linho, mas o filho de Miguel não é Lacoste. O meu é. Jesus ensina, irmãos, estando, olha, você vestido de bucho cheio, esteja satisfeito. O buchinho está cheio, glória a Deus. Está vestido, tá? Então dá glória. Pessoas que não conseguem organizar, escuta, suas finanças. Porque tudo que vê, eu vou comprar. Tu tá precisando? Tá não, mas eu quero aproveitar a oportunidade, tá na promoção. Deixa a promoção lá. Tu não tá precisando não. Pega teu dinheiro, guarda, que depois no futuro tu vai precisar. Não desperdiça. Não desperdiça. Guardar. Os fariseus perderam-se no caminho. Ó, irmão, escuta. Não se perca no trajeto da sua vida espiritual.
Não se permita ser seduzido pelo sistema. Não se permita. Todos nós aqui somos tentados na mesma medida. Mas não se permita. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa apenas ser fiel a Deus. Deus é fiel e vai testemunhar por você. Ponto. Chega de querer aparecer, irmãos. Não estou dizendo aqui, deixa eu ver esse pai, não estou dizendo aqui que é pecado você se vestir bem, não. Se você tem condições de fazer e não ficar com a vida sufocada, apertada, sem dormir, ansiosa, desesperada, porque vai pagar isso aqui no outro, não tem dinheiro porque gastou o dinheiro com tanta coisa. Como eu já contei aqui a vocês que conheço ainda, porque estão tão vivos. Que quando a família, quando passava para a igreja, a rua parava para olhar. Porque toda semana era um sapato novo, uma roupa diferente. Mas nos bastidores da igreja, não se me arrume uma cesta básica, porque está sem nada em casa para comer. Gente. Mas toda semana era uma roupa nova. Era um sapato novo, mas a barriga vazia. E quando chegava para mim e dizia assim, irmão Silvio, me arruma uma cesta básica. Não diga ninguém não, irmão Silvio, por favor. Como é que eu vou te dar a cesta que se eu tenho que passar pela secretaria para anotar para onde foi? Assim eu não quero não. Ficava com fome. Orgulho. Orgulho. Não adianta, a roupa tá bonita, cheirosa, aparência. Lembra lá na figueira? E Jesus chegou, procurou figo nela e disse, tu tá tão bonita, tão verde, tão frondosa, mas não tem figo, não tem fruto. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Seja realista. Não viva de aparência para mostrar uma coisa que você não é. Glória a Deus. Se você tem um sapato para vir para a igreja, só tem aquele para vir todo domingo, vem e dê glória porque você tem um sapato. Porque tem gente que anda descalço. Oh, glória. É melhor do que comprar e não pagar. Pois é. É melhor calçar todo dia e não sapato. Eu também conheci um irmão policial. Ele. Você não via ele, era um sapato, ele só trocava o sapato quando furava. Semana a semana, mês a mês, quando o sapato furava, rasgando, não tinha mais jeito, ele ia, jogava fora e comprava outro. Hoje ele vive bem, porque ele segurou. Depois ele foi comprou a casa dele à vista. Mas quem olhava para ele só via, mas irmão, só tem esse sapato. Bichinho. Mas estava lá trabalhando. A camisa era a mesma. Era duas camisas, uma em casa e outra para sair para a igreja. Um trabalho. Mas hoje, hoje ele tem carro, tem casa, tem paletó, tem várias coisas. Por quê? Porque ele soube fazer. Soube fazer. Hoje está bem, hoje está tranquilo. A hora que ele quiser, ele pode trocar de carro a hora que ele quiser. Porque ele soube fazer. Soube, olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a palavra. Oh, glória. Há tempo de deitar fora, diz a Bíblia. E há tempo de juntar. Possa ser que você esteja no tempo de juntar e possa ser que outro esteja no tempo de botar fora. Mas a gente precisa aprender isso. E aí, irmãos,
fariseus se perderam no caminho. E João diz a ele: produzam frutos que realmente demonstrem que vocês estão arrependidos da vida que vocês têm. Não, nós temos por pai Abraão. Não tem aquele tipo de gente. Não, minha mãe é crente, mas tua mãe vai, tu fica. Não, mas meu pai é crente, teu pai é crente, mas se tu não te converter, teu pai não leva para o céu não, porque ele leva para o céu é Jesus. Os fariseus: não, nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência da fé. Aí Jesus diz lá no versículo 10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus estava falando da individualidade de cada um. O machado é a palavra que vem. Tem fruto não, meu filho. Não tem arrependimento não, meu filho. Vai ser cortado. E assim foi. Porque o reino de Deus, como diz aqui, ó, no verso 2, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. O reino está próximo. Mas eles não ouviram a mensagem de João. Chegou o período do juízo da justiça de Deus. Israel foi colocado de lado, como diz a escatologia bíblica. Deus está tratando agora com os gentios e todo aquele que quiser receber ele como Salvador. Inclusive o judeu também. Mas a maioria dos judeus não crê em Jesus. Mas depois do arrebatamento vai entrar o chamado período da grande tribulação, em que Deus irá tratar com Israel. E é quando eles estiverem em uma situação de completa destruição, se cumprirá a profecia de Zacarias 12, 9 e 10. E clamarão a mim, a quem eles transpassaram, e dirão: Senhor, aonde está a promessa do Messias? E eu aparecerei. E eles dirão: que feridas são essas em tuas mãos? Essas feridas foram feitas na casa de meus irmãos. Jesus dirá: na casa dos meus irmãos. Foram vocês que fizeram isso. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ali, irmãos, nesse momento, o Monte das Oliveiras fenderá, conforme diz capítulo 14, verso 5 do livro do profeta Zacarias. E ele levará os remanescentes, assim como o pastor guia as ovelhas, os levará e os preservará em vida. Chegará o tempo. E aí, João diz no verso 11: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, escuta aí isso que João diz, vem alguém mais poderoso do que eu. Olha, João tinha consciência que era poderoso. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele sabia quem ele era em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já viu quem dizer assim: oi, eu não sou nada. Então, como é que tu não é filho de Deus? Você é príncipe, herdeiro, co-herdeiro de Deus. É nação santa, povo eleito. Ai, eu não sou nada, tá? Não. Diga assim, você pode repetir assim: eu não tenho condições, não tinha possibilidade, mas ele me fez ser. Glória a Deus. Eu não sou, mas ele me fez ser o que eu sou. E aí, se ele fez, quem pode desfazer? Acabou-se. Foi ele que fez. Mesmo que alguém diga assim: mas rapaz, tu não é não. Tu acha que não é, mas quem me disse que eu era, disse que eu sou, e acabou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí João diz: olha, vem um que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Sabe o que significa essa expressão? O João está dizendo: eu não tenho condições nem de ser o seu escravo. Porque quem carregava a sandália eram os escravos, carregavam a sandália dos seus donos. João disse: eu não tenho condições nem de ser o seu escravo. Ele reconheceu
reconheceu quem ele era e reconheceu quem Jesus era. Nós não temos condições de nada, mas ele nos deu condições. Mas a todos quanto o receberam deles, ele deu o direito que eu não tinha, tu não tinha, nós não tínhamos, mas ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em Cristo. Glória a Deus. Ô pastor, eu não sou crente. E aí, não é filho de Deus? Glória a Deus. É criatura. Filho não. Filho é aquele que confessa. Esse é meu pai. Glória a Jesus. Esse é o meu Senhor. Por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Jesus dirá: eu não te conheço. Porque a palavra Senhor no grego significa meu dono. Meu dono. Tu é meu dono, tu é meu dono. Jesus é seu dono? Porque se ele for seu dono, a Bíblia diz: aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Olha para ele. Glória a Jesus. Aleluia. Será que tu fica carregado? Só de coisa boa, só de coisa poderosa, o Pai, o Filho e o Espírito morando em tu. Glória a Jesus. Por isso não é o diabo que tem que ter medo de você, não é você que tem que ter medo do diabo não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É ele que tem que ter medo de você. Tu já pensaste, olha, quando Jesus chegou lá na ilha de Gadara, quando Jesus chegou, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno prostrou-se aos seus pés e o demônio clamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Viesse antes do tempo nos atormentar. Cala-te. Olha, quem faz macumba para crente fica mais pobre. Glória a Deus. Que gasta dinheiro, os bichinhos, coitados, sofrem. Ele entra na miséria e diz: rapaz, eu bato o bombo fura, e esse crente não fica pobre, não fica. Glória a Jesus. Olha, vai furar o bombo, vai fechar o terreiro. Eu não sei para quem é. Glória a Jesus. Vai fechar o terreiro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Já está decretado em nome de Jesus. Você tem dono. Glória a Jesus. Aleluia. Agora conte, viu? Depois vem agradecer, porque vai fechar. Vai fechar. Glória. Aleluia. E ele conclui dizendo assim: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória. Esse aí que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu não tenho condições nem de levar essa sandália dele, eu só digo. Ele batiza com o Espírito Santo. Glória. E ainda recheio de fogo. Quem pode? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus! Aleluia! 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 Glória a Deus. Oh, que calor do céu, viu? Glória a Deus.
quente. A coisa aqui está fervendo. E tem uma coisa, viu? Ele traz a pá em sua mão. Para que ele vai trazer a pá? Versículo 12 do capítulo 3. Porque ele vai separar o trigo da palha. Glória a Deus. Sabe como era separado, irmão? Era uma pá de madeira, como se fosse um garfo. Glória a Jesus. Pegava assim um fecho de trigo, sacudia para cima. Agora interessante, só caía o grão de trigo. Por quê? Porque ele era bem preenchido, tinha peso, descia. E a palha voava, o vento levava. Tem muito crente de palha. Qualquer coisa ele sai do lugar, sai da vontade. Qualquer vento de doutrina leva ele. Se enrola com qualquer coisa. Mas crente que é trigo, ele está firme. Glória a Deus. Firme. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem a palha na sua mão, separará o trigo da palha. E outra coisa, recolherá no celeiro o seu trigo. É Jesus, olha aqui, ó. Aleluia. Que Glória a Deus. abarca, que guarda, que abraça. Glória a Deus. É Ele que te guarda. Obrigada, Jesus. Aleluia. E o que é que faz com a palha? Coloca no fogo. E esse fogo não se apaga mais. Ele está falando aqui o quê? Da condenação, de juízo. Fogo que não se apaga. Não podemos, não devemos viver só de estereótipo. Joio e trigo iguais. Pega o pendão do trigo. Quando tu pega, está recheado. Quando tu pega do joio, está tudo vazio dentro, não tem nada. É ouro. Só é a palha. São iguais na aparência, mas não tem fruto. O trigo tem um fruto, o joio não tem. E Jesus está dizendo, através de João, ele vai vir, vai trazer o Espírito, mas também vai trazer um fogo que vai queimar aqueles que só têm a aparência, a casca. E esse fogo que vai queimar é para sempre, não se apaga mais não. Por isso, irmãos, enquanto temos a oportunidade de fazermos a obra, de surgirmos no cenário, para que o nosso surgimento manifeste a Cristo, como João Batista surgiu e apontou para Jesus. Tu és o Messias? Disse não, não sou o Messias. Mas tem um que vem depois de mim, ele é o Messias. Eu não posso levar suas sandálias, eu não sou digno nem de ser seu escravo. Nós precisamos, irmãos, fazermos mais daquilo que nos foi proposto. Glória a Deus. Porque diz a palavra, fazendo tudo, ainda seremos chamados servos inúteis. Se desperte, busque. Vigie, acorde, não se engane, não se iluda. Amém? Amém. Tem alguém que deseja receber Jesus como Salvador nessa noite? Você tem a oportunidade de sair, deixar de ser palha para ser trigo. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que deseja receber Jesus como Salvador hoje à noite? Como é? Você quer se venha embora para se renovar em nome de Jesus?